Fala pessoal, mais um vídeo aí, professor Márcio, os espelhos esféricos. Bem, vamos falar que espelhos esféricos são esses? Bem, nós temos dois, o côncavo e o convexo. Pensa em uma colher, a parte interna da colher seria o espelho côncavo e a parte de fora da colher seria o espelho convexo. Esses dois espelhos eles são calotas esféricas, eles são partes de uma esfera, então só que a parte côncava é a parte da calota interna e a parte convexa é a parte de fora dessa calota, e as duas são espelhadas. Antigamente tinha bolinhas de árvore de Natal que elas eram feitas de vidro, né? Um vidro muito fininho. Então, toda vez que você olha uma bolinha de árvore de Natal, você está vendo a parte convexa. Quando ela se quebra, e aí você consegue observar a parte interna, aí seria a parte côncava, ok? Bem, nomenclatura desses espelhos. Primeiro, como eu disse, eles são partes de uma calota, né? Eles são uma calota esférica, eles fazem parte de uma esfera. Então nós vamos ter sempre o eixo principal aqui, né? Passando pelo centro da circunferência, que também vai ser chamado de centro de curvatura. Do centro até o vértice, que seriam as bordas dessa esfera, nós chamamos de raio, né? Porque o raio, na verdade, é um ente matemático geométrico. Então tem o centro da circunferência e tem o raio, que é do centro até a extremidade. Aonde ele cruza, nessa calota polar cruza com o eixo principal, a gente vai chamar de vértice do espelho. Tudo bem? Então, centro de curvatura, vértice do espelho, tem um raio de curvatura e ainda tem um ângulo de abertura do espelho. Óbvio que isso aí também influencia. Se o espelho convexo, no caso aqui é um espelho convexo, você usar a parte de fora, e côncavo você usar a parte de dentro. Ele vai influenciar este ângulo de abertura, entendeu? Bem, condição de nitidez de Gauss, né? Os espelhos devem apresentar curvatura pouco acentuada, aproximando-se do perfil de um espelho plano. Ou seja, o θ, né, que é o ângulo de abertura, deve ser menor do que 10 graus. Os raios de luz incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. Então eles devem vir quase que paralelos ao eixo principal. E um pouco inclinado, caso. Representação gráfica dos espelhos planos. Eu geralmente faço, nas minhas resoluções, vamos supor, eu faço uma reta, tá? Para ver se eu estou usando uma folha milimetrada. E faço só um risquinho aqui, vou colocar o vermelho, só um risquinho assim, ó, indicando, tá, que é um espelho, né, que tem uma curvatura. Se eu riscar assim, ó, a parte de fora, quer dizer que essa parte de fora não tem espelhamento, é só a parte interna. Então, no caso aqui, esse seria um espelho côncavo. Agora vamos supor que eu faço vou fazer uma representação de um convexo. Faço uma reta, vou fazer essa pequena curvatura aí, e aí eu vou colocar esse risco aí, que seria a parte opaca, né, na parte de dentro, interna. Então quer dizer que a parte espelhada está do lado de fora. E esse espelho aqui seria um convexo. Então eu teria aqui, vamos colocar um côncavo. Vou colocar algo bem pequeno aqui. Esse aqui seria o convexo, né? Seria a parte de fora, como a gente disse, espelhada, entendeu? Então esse seria o convexo, né? E esse daqui seria o nosso espelho côncavo. Só uma dúvida que às vezes alunos têm, aonde usa, né? Bem, os dentistas, por exemplo, eles usam muito o espelho convexo para olhar, por exemplo, um dente, né? Porque eles querem olhar o convexo, não, desculpa, o côncavo, porque eles querem olhar o seu dente ampliado e direito. Vocês vão entender esses termos daqui a pouco. O espelho convexo é muito usado em lojas, ônibus, retrovisores, tá bom? Então você vai ter aqui o eixo principal, você vai ter o centro de curvatura, que a gente tinha falado. O espelho vai ser o mais reto possível aqui, só as pontas que a gente vai fazer essas curvas. Vocês vão entender por quê. Aqui do centro, aqui é o vértice, então lembra que do centro até o vértice é o raio de curvatura. E aí vocês vão aprender também que isso vale tanto para espelhos côncavos quanto para espelhos
convexos, ok? A luz vai chegar nele e vai refletir de uma forma peculiar que eu vou falar nesse slide aqui. O espelho côncavo, turma, o foco é metade do raio de curvatura. Então, se do centro ao vértice é raio de curvatura, o foco está sempre na metade. Então tem que tomar muito cuidado com os exercícios, porque às vezes eles não te falam diretamente quem é o foco. Eles falam assim, o raio de curvatura vale 10 centímetros. Então você sabe que o foco vale 5 centímetros, porque o foco é metade do raio. A distância do foco até o vértice é conhecida como distância focal, ok? Vamos para o próximo slide. E agora a gente tem aí um único exercício que está dividido em 4 perguntinhas. Em setembro de 2013, em Londres, o ainda inacabado arranha-céu Walk Talk, apelidado assim por causa da sua forma, virou notícia não por sua beleza arquitetônica, mas por ser acusado de derreter partes de um carro estacionado nas proximidades dele e por ser o principal suspeito de causar um pequeno incêndio em uma loja. Isso porque, com suas formas curvas revestidas por inúmeros espelhos, ele é capaz de concentrar a luz solar justamente em locais próximos ao solo, nas vizinhanças do edifício. Termômetros dispostos próximos à calçada onde o automóvel estava estacionado chegaram a indicar temperaturas próximas a 90 graus Celsius. Eu quero que vocês olhem esse slide anterior aqui, ó. Reparem que os raios de luz eles chegam todos paralelos ao espelho e todos vão em direção ao foco. E é justamente isso que acontece nesse edifício. O edifício ele tem um formato côncavo, então os raios chegam nele e convergem para um único ponto que nós chamamos de foco. Turma, esse é o princípio da lanterna, por exemplo, de um carro, de uma lanterninha normal. Eu coloco a lâmpada aqui, só que os raios são ao contrário. Ele vai até o espelho e sai paralelo. Entendeu? E no prédio acontece exatamente isso. Os raios solares chegam paralelos e vão todos serem concentrados em um único foco. Existe também um edifício, se eu não me engano, na França, que foi construído um maior em formato côncavo e um menor, que ia concentrar bem no foco, onde eles colocaram, por exemplo, placas de captação solar, tubos com óleo, né, que é para você fazer energia térmica, fluir e gerar energia elétrica, ou seja, nós podemos fazer várias utilizações com isso daqui. Bem, então praticamente eu dei a resposta o porquê que esse prédio vai fazer as calçadas próximas a ele ficarem com temperaturas de aproximadamente aí 90 graus Celsius. Ele pergunta qual a principal transformação de energia ocorrida nesse episódio. Então a gente vai responder, né? Vamos colocar até um texto vermelho aqui. Vai ser, vamos colocar uma outra pronto, 20 de letra. Então, eu vou pegar a energia solar, né, que seria uma energia luminosa, e transformar ela em energia o quê? Térmica, né? Então, lembre-se, energia não pode ser criada, não pode ser destruída, apenas pode ser transformada. O item B, ele pergunta qual o tipo de espelho que pode ser associado à forma desse arranha-céu. Como eu já estava falando ali na página anterior, né, ele é considerado um espelho, porque ele tem vidros espelhados, e o tipo de espelho é o côncavo, ok? Que eu também usei o exemplo do côncavo. Aí ele coloca assim, qual a possível região desse gigantesco espelho que o carro estava estacionado? Bem, a região focal, lembra? Acabei de falar para vocês aí que o carro ele estava numa região que todos os raios se concentram, eles chegam ao espelho e se concentram em um único ponto, que é justamente o foco, né? Então vamos chamar aí de região focal. E ele pede assim, no esquema a seguir, ilustre o comportamento da luz solar ao ser refletida na superfície do edifício. Então a gente vai pegar aqui vai fazer um espelho. Lembra como que a gente vai fazer um espelho? A gente vai fazer uma reta e simplesmente, né, fazer uma parte inclinadinha aqui, né, superior, e também nós vamos fazer uma parte inferior, assim, dando a ideia de curvatura, ok? Bem, eu vou fazer então uma linha bem fininha aqui. E em cima dela eu vou fazer uma linha pontilhada, tá? Porque na verdade aqui tem que ser uma linha pontilhada. Então eu vou
fazer assim, ó, que aí eu consigo tirar aquela linha reta e deixar só essa pontilhada aqui. Por que a gente tem que fazer sempre essa linha pontilhada numa região? Vamos tentar colocar assim, bem quase no meio da figura do espelho. É muito simples, é porque essa aqui é a parte do eixo principal. Então eu tenho que ter o eixo principal do espelho para eu poder fazer as minhas coisas. Bem, vamos supor que eu tenho aqui, vamos fazer uma medida qualquer, vou colocar bem grosso aqui a reta, só para a gente poder, pronto, vou colocar essa daqui, aí eu vou colocar ela exatamente aqui, vocês vão entender o que eu quero fazer. E aí eu vou marcar essa região aqui, vou até marcar com preto. Essa região vai ser a região do foco, vocês vão entender o que eu quero fazer. E como ele tem a mesma distância, tá? Lembra que a distância do foco ao centro de curvatura é a mesma distância do foco ao vértice. Então aqui é o vértice do espelho, aqui é o centro de curvatura do espelho e ali está o foco bem no meio, né? Bem, tá aí com meus espelhos. Como que eu faço agora, turma? Bem, vamos colocar aí uma representação que os raios vão chegar aí. Vamos colocar os raios verdinhos. No caso tem que ser esse. Ele tem que chegar paralelo, então vamos colocar aqui. E ele vai passar onde? Pelo foco. Então vamos pegar um outro raio aqui, ó. Tentar fazer só dois raios só. Paralelo. E aí ele passa pelo foco. Só mais um agora. Só. Pronto. Então o raio chegando paralelo no prédio, no caso que ele tem um formato côncavo, todos os raios que chegam nele vão passar pelo foco. Então é justamente no foco onde o carro estava. Beleza, turma? Então tá aí mais uma aula feita, graças a Deus. Façam somente as tarefas mínimas. E quem não que não usa o material ângulo, espero que tenha entendido aí o que seria espelhos esféricos, ok?